A hora que você quiser. Pode ser? Pode, vamos embora. Vamos lá. Liga o start. Você que manda. Márcio Oliveira. Legal estar aqui com você, Márcio. Que bom, que ótimo. Obrigado. Hoje temos um assunto bacanão para a gente falar, né? Com certeza. Agregador, informativo. Então vamos começar, vamos? Bora. O que é a Rédia Negócios? Quem é o Márcio da Rédia Negócios? Fala para nós aí, Márcio. Perfeito, Dib. Em primeiro lugar, obrigado. Legal. E a gente tem que pegar e trazer informação, conteúdo, né? Eu acho que o objetivo é disseminar informação e ajudar quem é que está nos acompanhando aqui, né? Para te apresentar, assim, eu sou Márcio Oliveira, eu sou o criador da Rédia Negócios, que é voltado para o mercado imobiliário. A gente tem um ecossistema de ponta a ponta, né? E quando eu falo Rédia, a gente faz uma alusão ao cavalo, de conduzir, de guiar, né? E o meu público realmente são investidores que buscam rentabilizar o seu capital, e eu trago soluções para eles dentro do mercado imobiliário, né? Então, assim, não sou um corretor, mas ao mesmo tempo eu trago uma solução completa, e que ele está comigo hoje, podendo desde levantamento de crédito, que é o que a gente faz, e vou te falar, na maioria das vezes é o consórcio, a melhor ferramenta, o mecanismo que a gente utiliza, porque como eu falo com investidores querem de fato trazer a rentabilidade. Então, o financiamento é secundário, o home equity é secundário, né? E depois, uma segunda etapa, a gente faz isso em 3 etapas, né? A primeira delas é o levantamento de crédito. A segunda é escolher o melhor imóvel nas principais regiões de São Paulo, e também a gente está abrindo em outras cidades também, que é com objetivo de locação por temporada, onde você rentabiliza muito melhor a sua capital. Okay. Então esse é o nosso objetivo, né? E uma terceira etapa, que poucos têm, que é o nosso diferencial também, é poder entregar a gestão da rentabilidade, ou seja, é alocar dentro das plataformas que hoje existem, né, para alocação por temporada, e fazer com que o investidor ele tenha esse retorno. Então são 3 etapas que nem sempre ele precisa estar nas 3 com a gente, né? Mas a última, necessariamente, ele precisa passar pelas 2 primeiras, né? Ou pela primeira ou pela segunda, para que a gente consiga entregar aí a melhor solução para ele. Então, o que você está falando, Márcio, aqui não é só fazer o consórcio, tem uma gestão, uma consultoria para fazer no melhor momento, da melhor forma, na melhor condição do desejo do seu cliente, é isso, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu vou buscar a melhor solução para ele, tá? E você falou do fazer consórcio por fazer, né? Isso. Você precisa, na verdade, buscar uma consultoria especializada, que entenda de consórcio, que vai te entregar uma determinada solução. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, muitos não gostam de consórcio, vamos dizer, não gostam, ou não tiveram boas experiências no passado, porque muitas vezes não tiveram uma boa assessoria. Okay. Buscaram, talvez, uma compra de um banco, um gerente que quis empurrar qualquer coisa, e nunca foi contemplado. E o consórcio, você precisa de uma estratégia. Primeira coisa, você precisa entender por que você quer um consórcio, por que você está buscando. Não é simplesmente você entrar em um grupo, comprar uma carta e dizer que investe em consórcio. Não é isso que a gente orienta as pessoas, né? Que legal. E algumas pessoas acabam desistindo no meio do caminho por não ter, de fato, esse planejamento, essa consultoria, essa especialização, que hoje é o que a gente entrega. Beleza. Então vamos iniciar com uma pergunta interessante dentro do que você está falando, Márcio. A diferença entre financiamento e consórcio, qual é, ou quais são? Boa. Bom, em primeiro lugar, a gente não pode comparar um com o outro, né? O financiamento, o consórcio tem a sua administração, que é feita completamente diferente. Quando a gente fala de números, e isso é uma das coisas que as pessoas sempre pretendem saber, taxa de administração do consórcio versus os juros que você vai pagar do financiamento, né? Mas ambos são mecanismos para você alavancar patrimônio, para você conquistar a sua casa, para você evoluir dentro do seu portfólio de investimento dentro do mercado imobiliário. Só que como a gente fala de investimento, o consórcio sempre vai ganhar. Por quê? Porque ele tem uma taxa de administração que você paga isso rateado com os outros consorciados que estão dentro do mesmo grupo, né, que muitas das vezes não passa de 1% ao longo do ano. E isso, quando você compara com o financiamento é 10 vezes maior do que isso. Deixa eu pedir para você enfatizar isso aí. Não passa de 1% ao ano, é isso? Não passa de 1% ao ano. Ou seja, enquanto que o financiamento, você tem uma taxa de juros que você vai pagar, mais 10 vezes mais do que você vai pagar no consórcio ao longo de um ano. Hoje um financiamento está o quê? 12, 13%, 11 ao ano, é isso? Alto, está exatamente aí, por volta de 12, 13, enfim. E aí os bancos acabam concedendo um pouco mais, um pouco menos, e é onde o cliente vai buscar informação. Ô Márcio, legal.
muita gente... Agora, deixa eu te falar claro, só uma outra coisa. claro. Quando você busca o consórcio, é porque você realmente está preocupado com o seu dinheiro. Ótimo. Certo? Quando você busca o financiamento, muitas das vezes, muitas pessoas não dão valor para o dinheiro. E aí acabam entrando no financiamento justamente por uma pressão, por um desejo, uma vontade de talvez morar numa casa maior, num apartamento que talvez a esposa esteja encantada, ou numa cidade, entendeu? E não faz a conta devida. Então é justamente isso que a gente faz. É o planejamento, para você ver a diferença de um para o outro. Porque muitas vezes o consórcio, na maioria das vezes, todas as vezes, ele vai ganhar. E isso é fato, na ponta do lápis. E o financiamento, às vezes, não acaba sendo a melhor solução. Não que o financiamento não tenha a sua necessidade. Ok. Dependendo do momento, sim. Só que na grande maioria do meu público, como são investidores, não buscam o financiamento. Muito legal você falou. Está me vindo à mente o seguinte: o financiamento é para aquela operação imediata, rápida, e vamos fazer. E o consórcio, pelo que você está colocando, é um planejamento. E até uma pergunta que eu vou fazer em seguida. As pessoas dizem que a pressa é inimiga da perfeição. No consórcio, eu já escutei o seguinte: a pressa é inimiga da rentabilidade. Isso é verdade? Cara, com certeza, a pressa é inimiga da rentabilidade, porque quando você tem pressa, você acaba indo para o financiamento e você acaba jogando o seu dinheiro no lixo. Enquanto você tem um planejamento, você vai para o consórcio. Você sabe que tem um planejamento a cumprir, que nem sempre vai ser imediato. Você pode ter sorte, mas nós não trabalhamos com sorte, a gente trabalha com planejamento para que você tenha uma projeção financeira, estatística, que você possa ser contemplado para você começar a adquirir seu bem, comprar o imóvel que você deseja. Então, se alguém falar para mim assim, que ele garante que o consórcio sai em X tempo, não é verdade. Com certeza não. Quem fala para você que consórcio tem uma garantia de contemplação, não é verdade. A única garantia que você tem é que você vai ser contemplado. Tá. Certo? Entendi. A garantia é que você vai ser contemplado, desde que você pague suas parcelas em dia, todo mês, e isso é uma premissa, porque a gente está falando de um planejamento, uma regra, e assim, você também pode acelerar dando seus lances fixos todos os meses, porque querendo ou não, você não está se descapitalizando, você não está tirando um dinheiro maior do seu bolso para ser contemplado. Isso é uma estratégia que pode estar alinhada com o seu objetivo ou não. Né? E é exatamente isso que a gente vai te orientar. Né? Ô, Márcio, pagar em dia, ok, mas naquele determinado mês, eu atrasei um dia ou dois e paguei. Se eu for contemplado, tendo pago 1 ou 2 dias após, eu não serei agraciado com o consórcio? Ou não é assim que funciona o atraso? Eu vou te dar um exemplo, Dib, respondendo Legal. Exatamente isso. Eu tive um cliente que ele ficou totalmente feliz, né? Quando a gente é contemplado, é uma alegria gigante. Claro, claro. Só que ele foi contemplado no mês de janeiro e estava viajando. E esqueceu. Na verdade, assim, não pôde pagar. Ele foi descontemplado. Rapaz. Pela administradora. Na verdade, assim, foi contemplado o que estava na fila na sequência. Tá, né? tá. Então, assim, mas por um descuido dele. Tá, ele sabia ok. e ele entendeu, isso é regra, isso é fato, mas aconteceu, isso é regra. Tá. Então, eu posso pressupor que existe essa premissa de pagamento em dia justamente para valorizar quem paga em dia. Exatamente. Porque não seria justo quem atrasou ser contemplado. Então, para quem paga em dia, é uma ótima situação. É uma ótima situação. É a Ok. garantia, essa é a garantia de que você vai ser contemplado. Pagar em dia e não desistir, né? Cumprir o seu planejamento até o encerramento aí, para você poder adquirir seu bem. Perfeito. Márcio, quando que um imóvel começa a gerar renda, de verdade, assim? Porque normalmente você fala em financiamento, tudo bem, você está adquirindo um bem para você, sua família e tudo. Mas nesse caso do financiamento é moradia. A pergunta que eu faço é, para gerar renda, o consórcio é uma boa alternativa? O consórcio é uma excelente alternativa para você gerar renda. Por quê? Porque quando você adquire uma cota, você muitas das vezes, com estratégia, você pode pagar ali de 20%, 30% do valor total do bem e adquirir o seu imóvel. O restante, dali para frente, quem vai pagar é o seu inquilino. Então você pode fazer um ciclo imobiliário. Você adquire uma cota, você contempla essa cota e você compra um imóvel, que é exatamente isso que a gente auxilia. Vou te dar um exemplo. Um imóvel hoje, você compra uma carta de 500 mil, contempla e compra um estúdio, um imóvel de 500 mil, que vai dar uma parcela em torno aí de uns R$2.000 por mês e vai te gerar uma rentabilidade, uma renda de 4 mil ou a 5 mil reais por mês. Ou seja, com o rendimento, você paga as parcelas todos os meses. É um investimento. É um investimento. Na medida que você vai fazendo esse ciclo de
compra da carta, contemplação, compra do bem, bota ele para alugar em baixa temporada, gerando muitas vezes até 1% ao mês com a alocação por temporada, você volta e faz novamente esse novo ciclo, dependendo da sua força de pagamento. E é isso que a gente vai adequar, a sua força de pagamento, com quanto você pode contribuir, com quanto que é o valor de cada uma das parcelas, para que você não tenha nenhum sufoco ao longo da sua jornada. E aí quando você for ver, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você já tem aí 5, 6 imóveis dentro dessa estratégia, te gerando uma renda aí de 25 a 30 mil reais por mês. E o patrimônio, né? E o patrimônio que muitas vezes vai superar aí os 3 milhões. Entendeu? Essa é a jogada de você usar o imóvel com o consórcio. Entendi. A jogada de você usar o imóvel com o consórcio, você está usando duas ferramentas super apropriadas para você fazer uma alavancagem patrimonial. Legal, Márcio, me corrija. No financiamento, você pode financiar um imóvel. No consórcio, me parece que não tem limite, é assim? Exato, é isso aí, boa. Tô aprendendo. Olha só, eu te falei do ciclo, né, imobiliário. Então, se você for fazer um ciclo com financiamento, você vai ficar amarrado. Então, você não consegue usar a sua força de pagamento. Você está amarrado a um financiamento. Só que, quando você optar pelo consórcio, que é a melhor opção para quem é investidor e comprar um imóvel, você pode fazer quantos você quiser. Que legal. Dentro da sua capacidade de pagamento. É isso que se chama alavancagem? Exatamente. Tá. Alavancagem patrimonial. E com isso, colocando para que o inquilino pague as parcelas do seu consórcio, isso é o que nós chamamos de autoquitação. 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 Você tem um imóvel sendo quitado, pago, pela geração de renda dos seus inquilinos. Alguém está pagando para você o seu enriquecimento patrimonial, é isso? Com certeza. Isso é bacana, hein? Exato. E é isso que a gente auxilia, e muitas vezes é o seguinte, você tem hoje duas opções de locar esse imóvel no mercado. A locação fixa ali por contrato a longo prazo e a locação que é o chamado o short stay, que é baixa temporada. E muitas vezes, nessas plataformas Airbnb, você tem uma rentabilidade que pode chegar em 1% ao mês. Poxa vida, você está me lembrando aqui o seguinte, eu posso comprar com consórcio, então, um imóvel rural ou uma chácara para alugar? Eu posso ou não? Ou são só imóveis urbanos? Pode, porém, não é a nossa orientação. Por quê? Porque você tem uma rentabilidade em imóveis dentro das regiões onde você tem uma alta demanda. Se você está falando de uma chácara para alugar, de repente, no final de semana, a gente está dizendo aí que tem 4 finais de semana ao longo do mês. É onde você vai ter a rentabilidade. Só que se você ficar um final de semana sem alocação, você já reduz a sua rentabilidade. Enquanto que a gente está falando de imóveis em São Paulo, onde nós temos estágios, onde nós temos estádios de futebol, com show, com apresentações, com eventos, de tudo quanto é segmento dentro da cidade de São Paulo, você tem uma alta ocupação. Entendi. Está sempre gerando ocupação. E é isso que vai te gerar essa rentabilidade. Entendeu? Ô, pessoal, essa pergunta não foi combinada. Você vê o que é consultoria. Consultoria é isso, né? Quando que o imóvel... Não, uma pergunta antes, Márcio. Consórcio é sempre a melhor opção ao cliente? Agora eu vou te pôr na parede. Sempre você vai falar que o consórcio é a melhor opção ou não? Você quer que eu seja sincero? Gostaria. O consórcio sempre vai ser a melhor alternativa para quem busca investir em imóveis. Por quê? Pelo fato da baixa taxa de administração comparada com o financiamento que chega muitas vezes, supera os 10% ao ano. Então... E outra coisa, o consórcio sempre vai ser a melhor opção também. Por quê? Hoje a gente vive uma alta da taxa de juros que isso inviabiliza você buscar um crédito como investidor. E muitas vezes os bancos hoje não acabam te entregando o financiamento que você precisa. Tá? Porque estão endividados, a gente tem muitas restrições, muitas das pessoas têm outras dívidas que assim não conseguem ter essa força de pagamento, então o banco vê tudo isso. Então muitas vezes quando você encontra um imóvel que você quer o seu desejo para entrar com financiamento, você não acaba conseguindo esse financiamento para entrar e comprar esse bem. Enquanto que o consórcio, você consegue, só que você não consegue do dia para a noite, você consegue com planejamento. Ou seja, você precisa entender que o consórcio sempre vai ser a melhor alternativa para você. Porque se você faz conta, certamente assim, você está valorizando o seu ativo. Mas quer dizer que o que você está falando é o seguinte, a estratégia, né? Você já tem o consórcio, aguardar o tempo, se for a sua condição, de ser contemplado, e com ela contemplada você consegue pagar 100% do imóvel,
diferente do financiamento, onde você não consegue 100%, e pagando à vista com a carta contemplada, você consegue desconto na compra, é isso? Sem dúvida nenhuma. O que a gente faz aqui na Rédia, a gente, primeira coisa, você está falando de ter maior força comercial. Ok. E nós temos a melhor força comercial porque nós juntamos os nossos investidores e quando a gente vai para as construtoras, a gente compra de lote. A gente não compra um imóvel, a gente compra 10, 20, a gente chegou a comprar 70 imóveis. E aí é que tá. Os nossos clientes, quando tem a sua carta de consórcio contemplada, ele tem maior poder de barganha na compra. Perfeito. Então ele vai comprar à vista. Tá, né? tá. E quando ele não tem a carta contemplada, ele vai negociar com a construtora a menor entrada. Ou seja, dentro da capacidade de pagamento dele, a menor entrada que não vai pesar no bolso dele. Quando chegar o momento de ele pegar as chaves, ele tem uma carta contemplada e ele vai pagar à vista para a construtora. Nessa linha aí, Márcio, o que você falaria para nós sobre o cenário macroeconômico atual? Claro, é uma adivinhação, mas o que você projeta para os próximos 12 meses, 24? A pergunta é assim, eu queria contextualizar que como o consórcio, você está nos dizendo que é uma estratégia financeira, como atuar com essa estratégia num mercado tão volátil como o nosso? O mercado econômico hoje é muito volátil e cheio de incertezas. Isso. Né? E a gente tem que se preocupar de fato com o futuro para que você não tenha realmente uma escorregada dentro do seu planejamento financeiro. E na medida que você busca alavancar o seu patrimônio, isso tem que ser considerado. Então hoje a gente vive um dos piores momentos do mercado econômico, porque a gente vive uma assombração da alta taxa de juros, né? Que muitas vezes você consegue aí no mercado resultados com investimentos, por conta da alta da taxa de juros. Só que, de acordo com o Copom, você tem aí uma previsão até de queda, não muita, mas pode ser que sim tenha ao longo dos próximos anos. Tá? Só que mesmo assim ela vai continuar alta. Perfeito. Então vamos comparar daqui a alguns anos com a queda da taxa Selic, por exemplo, com a situação atual de uma taxa de administração de um consórcio. Ele sempre vai ganhar. Entendeu? Entendi. Os juros no ano. Então os juros do financiamento sempre vai ser maior e muito maior do que o consórcio. Só que é o seguinte, eu não estou denegrindo aqui o poder que o financiamento tem. Mas o poder do consórcio ele é muito maior do que o do financiamento. Perfeito. Isso sem contar que tivemos recentemente, acho que foi sábado, a invasão dos Estados Unidos. Isso pode fazer o preço do petróleo aumentar, e aí os insumos que são importados no Brasil vão pressionar a inflação, que pressiona a taxa de juros. Tá perfeito, Márcio. Ô, Dib, aí falando de cenário macroeconômico, isso. Quando a gente fala com investidores, a gente sempre busca alertá-los e começar a imaginar realmente como é que você pretende, como é que você enxerga a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, entendeu? Então, é justamente não pensar no dia de amanhã somente. A gente tem que pensar a longo prazo, porque é um planejamento a longo prazo. E é algo que você está construindo, que começa agora, para garantir a sua aposentadoria lá na frente, entendeu? Para você não depender do Estado, do governo, dos seus familiares, dos seus filhos, por exemplo, entendeu? Você ter o seu capital, gerando renda, lucro todos os meses, e ao mesmo tempo, se você precisar de uma liquidez, você tem um imóvel que você pode, de fato, usá-lo. Esse assunto é legal, é um planejamento de você... Não sei se o termo é enriquecer, aí você me corrija, por favor. Não é só para você enriquecer durante a vida, é para você ter um mínimo de subsistência financeira. E você tendo imóveis e tendo aluguéis, isso te dá uma tranquilidade grande, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma. Hoje, no Brasil, 9 a cada 10 pessoas dependem de familiares, dependem do governo. Isso é um dado muito preocupante. Por quê? O brasileiro não tem educação financeira. Ok. Eu confesso para você que eu não tive essa educação financeira na minha infância, na minha escola, dos meus pais, nem familiares. Não tive. Outra geração. Eu tive que aprender na vida, errando, aprendendo, errando e aprendendo. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Se você não tem uma visão a longo prazo, você não consegue se imaginar daqui a alguns anos na sua aposentadoria. Entendi. Sem depender realmente de familiares. Então hoje, você construir seus ativos através de imóveis é o principal ativo que você tem para não depender no futuro de seus familiares. Entendi. E você depender da sua própria renda através de aluguéis. Entendi. Por quê? Além de gerar uma renda através dos aluguéis, e aí eu estou falando aqui de forma geral, não só short stay, como também de contratos a longo prazo, mas eu estou falando aqui de você ter uma renda e, ao mesmo tempo, ter um imóvel que é um capital. Tá? Ou seja, você tem
quando você compara, uma alternativa muito superior até a Previdência. Você Entendi. paga todo mês, mas você não tem o capital lá na frente. Tá. Entendeu? Valorizando todos os meses. Tá. Então é por isso que a gente acaba mesclando aí o levantamento de crédito com o ativo, que é o imóvel, sendo uma das melhores opções de rentabilidade e alavancagem patrimonial. Legal. Ô, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta, se você me autorizar aqui, porque o público... Assim, o consórcio, dependendo da estratégia, é melhor que financiamento, porque tá, mas vamos aos números. Um imóvel, numa carta de crédito de R$1 milhão, eu vou fazer conta aqui, estou com a calculadora. Quanto é a taxa de administração e, portanto, quanto é a taxa mês, para a gente saber a diferença no financiamento? Perfeito. Vamos lá, me fala aí. Ô, Dib, assim, a taxa depende muito do prazo. Ok. As administradoras, primeiramente, cada uma tem uma taxa diferente uma da outra, isso não é tabelado. Tá? Tá. Algumas... Isso é concorrência, né? É pela concorrência ou pela... Concorrência. E nós trabalhamos com as principais Isso. administradoras que são ranqueadas pelo Banco Central. Ok. Entendeu? Então a gente não escolhe aquela que nos agrada, a gente escolhe aquela que é de fato a principal dentro de um ranking. Perfeito. Mas respondendo a sua pergunta, quando a gente fala de R$1 milhão, vamos jogar uma média aí que seja de uns 25%, Tá. E aí eu tô falando também de um seguro que você tem que ter, mas vamos jogar aí 25% sobre R$1 milhão? Tá. 25%, tá. 25%. Aí você divide isso, vamos colocar uma média aí de 180, 200 meses, prazo, 180 meses mais ou menos, que é a média aí que é um prazo a longo prazo. Mas é menor que o financiamento. Financiamento são 30 ou 35 anos, é isso ou não? Financiamento imobiliário? Também muda. É a metade, né? Exatamente. A gente está falando menos da um metade. valor muito maior. E isso te gera uma parcela menor. Peraí, Marcelo, pera só um pouquinho. Eu estou até surpreso aqui. 25% de taxa de administração dividido pelo prazo está dando 0,13 ao mês. É isso? Que eu falei no começo. É isso? É menos do que 1% ao ano. E o financiamento é 12? 12, 13. E não financia 100% do imóvel. Não, exatamente. E você vai sofrer para poder fazer uma liberação e justificar para o banco que você tem condições de pagar esse financiamento. Mas vamos lá para não achar que o podcast é só para levantar a bola para você. Se é tão bom negócio, por que todo mundo não faz consórcio? É porque todo mundo, quer dizer, é porque nem todo mundo conhece Tá. os mecanismos do consórcio. É por isso que eu estou aqui trazendo informação, conhecimento, para que vocês saibam como que pode ser utilizado para você alavancar seu patrimônio. Tá. É que é o seguinte, Dib, como eu falei, as pessoas não têm uma educação financeira, e quando não tem, é muito mais fácil você pensar pelo imediato, pelo mais rápido, resultado. Tá. E nem sempre o resultado mais rápido é o que realmente vai te fazer ter mais rentabilidade. Você pode pegar e comprar um imóvel amanhã, chegar no banco, o banco depositar e você comprar à vista, mas não é a forma mais inteligente. A forma inteligente é você pensar que você quer ter um imóvel para rentabilizar. Só que vai demorar 2, 3, 4 anos para você conquistar esse imóvel e começar a dar renda e fazer uma auto-quitação para que você tenha aí todos os meses sem precisar tirar o dinheiro do seu bolso. Você me lembrou aqui uma informação, se eu estiver errado você me corrija, mas acho que eu não estou. Para o nosso público saber. Dizem que nós brasileiros estamos com uma diferença de cultura financeira em relação aos americanos de 7 gerações. Ou seja, demoraríamos, essa geração atual, 7 gerações para atingir a cabeça do americano, porque a cabeça do americano, com 18 anos, ele começa a guardar dinheiro. Seja, sei lá, 10 dólares, 50 dólares, porque ele não fica dependendo de aposentadoria de governo, né? Ele depende do planejamento dele. É isso mais ou menos a nossa diferença? Dib, você falou de cultura, e cultura é educação. Educação está dentro de casa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 10 anos. São 2 crianças completamente diferentes. Uma eu vejo que é muito mais gastona, a outra é muito mais poupadora. E o que eu faço? Eu uso a poupadora dando exemplo para que é mais gastona. Ou seja, para mostrar a diferença e a diferença que vai fazer isso na vida delas. Perfeito. Porque se elas não tiverem a mentalidade de poder criar o seu caixa e ter o seu dinheirinho todo mês ali, né? Elas vão simplesmente gastar. E o dinheiro não nasce, não brota da terra, né? Você conquista isso. Então a educação nasce dentro de casa. Ô, Márcio, isso dentro de um contexto de uma revolução de inteligência artificial, alguns dizem que pode ocorrer um massivo corte de empregos, né? Ou seja, não se tem mais garantia de emprego a vida inteira na mesma empresa, etc. A chamada
a estratégia de plano de aposentadoria com consórcio entraria nesse ponto, não? Entraria com certeza. Gibi, eu trabalhei por 28 anos numa única empresa. Eu fui educado a estudar e trabalhar dentro de uma boa empresa, fazer carreira. Uhum. E isso já não existe mais hoje. Você pega os jovens, hoje eles entram numa empresa, eles estão trabalhando 1, 2, 3 anos no máximo e já saem para outra empresa. Uhum. E se você não tiver esse pensamento futuro, você deixa de poupar. Tá. Entendeu? Tá. É simplesmente entrar numa empresa já pensando no dinheiro que você vai receber ali do fundo para gastar, para fazer qualquer outra coisa, uma viagem. Viagem é importante? Sim. Comprar um carro? Sim. Comprar uma roupa melhor? É importante. Se divertir, lazer? É importante. Mas você não pode deixar de lado o seu futuro, que é muito mais importante do que tudo isso. Pô, legal. Você está me lembrando o seguinte também, eu já escutei muito isso. Eu não tenho dinheiro para guardar, eu não posso guardar. Mas o cara vai tomar cerveja, toma 15 cervejas e gasta. É isso ou não? Eu posso fazer essa comparação? Eu estou falando cerveja, mas assim, a pessoa não se preocupa com o próprio futuro e gasta com coisas supérfluas. Como é que você vê isso? E já emendando, Márcio, além desse contato, o consórcio também seria uma diversificação de investimento? Tá? Eu vou te responder a primeira pergunta. Tá. Começando pela primeira, então, é o seguinte. Se a pessoa tem o hábito de sempre gastar o seu dinheiro, ela trabalha por 20 anos, mas nunca juntou o seu dinheiro. Uhum. E não é agora. Se ela nunca comprou o seu imóvel, não é agora que ela vai comprar. Porque se ela trabalha 20 anos e não conseguiu juntar, ela não vai juntar agora e vai comprar à vista. Tá. Porque comprar à vista também não é a melhor alternativa. Tá, Você está entendendo? Tá. Por isso que eu sou um grande defensor do consórcio. E mesmo nessa atual situação, onde ela sempre gastou durante 20 anos, ela adquirir hoje uma carta e ter o planejamento futuro de que ela vai conseguir pagar sem deixar pular as parcelas, sem deixar de pagar e não desistir no meio do caminho, isso vai fazer com que ela compre o seu imóvel, entendeu? Então isso é planejamento futuro, isso é inteligência, isso é pensar na sua aposentadoria, que é o que a gente falou, entendeu? Tá. Então isso é muito importante. Aí respondendo a sua segunda pergunta... Ok. Respondendo sobre diversificação. A diversificação, ela é super importante e, ao mesmo tempo, as pessoas não entendem que você não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. Okay. Você precisa diversificar. E diversificar não é pulverizar em ativos diferentes. Você tem que buscar soluções que te trazem, de fato, a sua rentabilidade, algumas que são variáveis, como ações, criptomoedas e outras mais, mas, enfim, o imóvel nunca vai te deixar voltar para trás dentro dessa estratégia, porque... Como você tem uma estratégia de quitação, de autoquitação, você tem o imóvel que está sendo pago ali e depois no final, no encerramento, quando você quitar esse imóvel, tudo vai ser lucro, entendeu? Perfeito. Não que seja a única estratégia, porque você tem várias outras no mercado, tá? Mas é sim uma que é muito importante e por isso que é utilizada por muitos empresários hoje que têm uma grande inteligência e se preocupam com o seu futuro. Ô Márcio, você me lembrou um outro tópico muito interessante. Se a pessoa não teve hábito de guardar dinheiro 20 anos, ela não vai ter depois. É um hábito, é um estilo, um jeito de Exato. ser e tal. Talvez por falta de informação, por falta de ter encontrado a rédea negócios, o Márcio no meio do caminho, então a sua função é muito importante. Mas assim, se o consórcio tem prazo de 180, 190 meses, nós estamos falando não em 20 anos, em 15 anos. É isso, né? 10 anos são 120 meses, né? Mais 5, mais 60. A gente está falando na média de 18 meses por aí. Repito, o financiamento são 30 a 35 anos, o consórcio são 15. Para uma pessoa que tem uma vida útil de trabalho de 30, 35 anos ou 40 anos, é 1/3 do tempo de vida útil, é um bom negócio. Excelente negócio. O valor tempo é fundamental e mesmo que já tenha passado um tempo da vida dele, o consórcio ainda vai ser uma alternativa para ele adquirir esse bem. Por quê? Porque ele vai ter o tempo ainda e estratégias de contemplação, que vai acelerar essa contemplação e ter acesso à carta, o crédito, para ele poder comprar essa casa, por exemplo, caso ele não tenha comprado ainda. Então, mesmo que ele esteja seus 40, 50 anos, não tenha ainda atingido o sonho de uma casa própria, isso é possível. O financiamento, nesse estágio de vida, não vai ser o mais importante. O consórcio vai ser um diferencial muito grande para que ele consiga fazer isso. Estratégia de consórcio, isso é legal. Qual a diferença, Márcio, pelo que eu sei, porque eu sempre fui consumidor de consórcio, tive experiências péssimas e tive experiências maravilhosas justamente pelo que você falou. Quem me deu consultoria falou a verdade e foi legal. Quem não falou, faz parte
de alguns profissionais Quem não que falou são a verdade adequados. já não está mais nem no mercado. É, Né? isso, O mercado ele expulsa. Tá. O que é uma estratégia normal de você pagar um consórcio e a outra de contemplação mais rápida? É o chamado 40% embutido, não? Você tem algumas formas aí. Então, quando você pensa em consórcio, você primeiro precisa saber o seu objetivo. É isso que a gente vai, primeiramente, entender, né? Para que você busca um consórcio. Segundo, a gente vai atuar dentro de uma estratégia de fazer com que você tenha uma aceleração para ter a contemplação acelerada. De que forma você pode fazer isso? Você sabe que o mais comum que existe aí é o lance livre, que é uma espécie de leilão, ganha quem dá mais. Tá. E hoje esse leilão ele está em alta porque as pessoas buscam muito o consórcio, mas é o seguinte, não tem financiamento. Tá. Então compram um imóvel, acabam entregando um lance muito maior para ser contemplado na maioria das vezes rápida, né, para poder comprar o bem. Aí você tem o lance fixo. O lance fixo é uma excelente estratégia que a gente usa para acelerar, justamente porque você não concorre com um grupo total ali de 3 mil pessoas que estão em média dentro de um grupo. Ele é um subgrupo dentro do grupo, onde você acaba concorrendo com uma taxa bem menor, mas você concorre com 200, 300 pessoas, entendeu? Peraí, repete isso. Um grupo normal são de quantas pessoas? Eu estou falando aqui de umas 3 mil pessoas, 3 mil. média. Esse é o lance livre. Quem der o lance maior é contemplado. Ganha e leva, é isso aí. E o lance fixo, onde X% sai da sua própria carta... Esse X% eu vou comparar enquanto que um lance livre está em torno de uns 70, 75%, né? 60, 70, 75%. Tá. O lance fixo está dentro de uns 30, 40%, dependendo da administradora. Ou seja, você não se desprende de um capital do seu bolso, capital próprio, né? Para pagar esse lance. Em algumas vezes você também consegue utilizar o lance embutido. O que é o lance embutido? Isso. Eu vou te dar o exemplo aí de 1 milhão. Isso. Em algumas administradoras você consegue, inclusive, utilizar parte desse valor do crédito como lance. Como assim? Você pode dar 10, 20, 30, até 50% do valor total do crédito. Tá. Exemplo, 1 milhão, 50% são 500 mil. Okay. Já são 50% de lance que você tem sem tirar o dinheiro do seu bolso. Sem tirar do bolso. Tá. Aí você... Aí que entra o meu papel, a consultoria. A gente acaba vendo qual que é o percentual de lance dentro dos grupos para que a gente diga para você qual que é uma média, uma probabilidade real que você consegue contemplar essa carta. Não é garantia, é uma probabilidade estatística que a gente vai te passar para que você consiga entender o quanto você pode se desprender e usar essa estratégia de lance embutido. Então não é só eu fazer o consórcio com você me largar lá e a Loteria Federal com o sorteio que resolve. Você estuda qual é a média de lance daquele grupo e vai me dando dicas. É assim que funciona? Quem faz isso é o banco. O banco ele só quer te vender o consórcio e te largar lá para você pagar as parcelas. A consultoria mesmo, isso ele não faz. É exatamente aí que a gente entra, entendeu? Para te mostrar a realidade dentro de cada grupo e as probabilidades estatísticas que você tem de contemplação. Tá bom. Ô, Márcio, qual o valor que um brasileiro, ou vamos falar diferente, qual o valor que um investidor... Aí você deu o exemplo financeiro que você achar mais conveniente. Ele deve colocar ao mês para ter essa estratégia para comprar um imóvel à vista com desconto e carta contemplada. O que você sugere? Olha só, hoje o consórcio ele serve para todo e qualquer tipo de pessoa. Quem ganha de 3, quem ganha 10, quem ganha 100, quem ganha 300 mil reais, eu estou dizendo. Ele é muito, vamos dizer... Esqueci a palavra? Ok. É democrático. Democrático. Então vamos lá. O consórcio hoje ele é muito democrático, porque ele serve desde da pessoa que ganha 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, 300 mil reais por mês. Isso vai fazer com que ele tenha força de pagamento todos os meses, entendeu? Um vai ter uma diferença do outro. Então o que ele vai fazer? Ele vai adequar ao tamanho do bolso para entender o que ele pode comprar com uma carta de 200, 300 mil reais, de 500 mil reais. É exatamente isso que a gente acaba fazendo. Então o que você está colocando aqui, Márcio, é que se eu tiver um planejamento, ou um investidor tiver uma ideia, uma estratégia de ter 5 imóveis daqui a 10 anos, é factível, dá para fazer? Super factível, dá para fazer, e ele pode até ir além disso daí, dependendo da estratégia de contemplação que ele pode usar, né? Então, assim, novamente, a gente não promete nenhuma contemplação, o que a gente faz aqui é um planejamento que pode estar dentro dos seus objetivos. Então, hoje,
Quem chega, né, no escritório e quer comprar um imóvel, a gente tem a opção de colocá-lo dentro do pool de investidores que a gente comprar no coletivo, né, e tem maior força e poder de barganha. Mas o cliente que ele chega querendo 2, 3 imóveis, a gente também consegue atender. Mas esse cliente, ele realmente é um investidor que tem uma capacidade maior e ele vai acelerar a rentabilidade e o crescimento do seu patrimônio, né? Então, assim, o consórcio ele é democrático, mas desde que a gente preserve a capacidade do tamanho do seu bolso, do quanto realmente você pode pagar todos os meses. Mas está me parecendo democrático. Agora está me chamando a atenção que quem tem uma estratégia financeira, quem tem dinheiro faz mais dinheiro, né? Consegue ter lucro maior ainda fazendo consórcio, é isso? Quem entende de consórcio hoje lucra, porque você tem um planejamento nas suas mãos e entende que a ferramenta pode te auxiliar para poder se tornar um rico no futuro, entendeu? E não depender aí de familiares pagando a sua aposentadoria. Legal. Ô, Márcio, você fez a conta e pegar uma carta, pegar a taxa de administração, dividir pelo número de meses, é o valor da taxa mensal, que é muito baixa, realmente. Mas essas parcelas, elas têm reajuste? E baseado em qual índice? Perfeito. Assim, as pessoas falam, primeiramente assim, mas vai ser reajustado, né? O valor do crédito ele é reajustado pelo índice do INCC. Né? Então, imagine que você entra hoje pagando aqui, um exemplo de um consórcio de 1 milhão, você está pagando ali R$4.000, R$4.500 todos os meses, né? Ao longo de 10 meses, 2 anos que seja, você pagou algo em torno ali dos seus 70, R$75 mil ao longo desses 2 anos. Só que nesse período, a sua taxa, o seu crédito, ele sofreu as atualizações em 2 anos, né? E que o índice do INCC hoje é algo em torno de 4, 5% no mês. Ok. Só que é o seguinte, o seu crédito também é reajustado se você não for contemplado. Entendeu? Então você está pagando um valor reajustado a cada ano que passa, mas ao mesmo tempo o seu crédito está sendo reajustado. Então um crédito de 1 milhão, ele vai ser reajustado, ele vai estar valendo aqui 1.050.000. Entendi. 2 anos depois ele vai estar valendo 1.100.000. Entendeu? Então você é reajustado, mas o seu crédito também é reajustado e você não e você é beneficiado com isso. Porque o patrimônio tem que ser atualizado, você está correto. Mas, senhor, de ponta a ponta, de uma forma clássica, objetiva, como é feita a alavancagem? Essa alavancagem do começo ao fim. Explica para nós aí. Quando a gente pega o cliente realmente nas mãos e a gente explica cada etapa do processo para ele. E quando ele chega aqui, a gente não fala somente de levantamento de crédito. Tá? A gente entrega para ele a melhor solução para ele ter o crédito na mão, que comparado com todas elas, eu não preciso ficar repetindo, o consórcio é a melhor opção, e a gente entrega para ele uma alternativa, uma solução para ele poder ter uma oportunidade nas mãos factível para poder comprar esse imóvel com a carta. E a partir daí, o que a gente acaba entregando para ele é uma gestão. Então, assim, o cliente, mesmo que ele não tenha nenhum conhecimento do mercado imobiliário, ele está fechado com a gente, porque a gente está entregando uma solução para ele de ponta a ponta, do começo ao fim. E eu vou mais, além disso. Quando os clientes acabam adquirindo com a gente o consórcio, né, o crédito e o imóvel, a gente tem essa rentabilização do imóvel em plataformas aí de short stay, por exemplo, só que ao mesmo tempo, para colocar isso em locação por temporada, você tem reforma, você tem mobiliário, você tem cama, e a gente compra tudo isso por atacado. Então é mais uma alternativa que o cliente tem, que não é somente você ir lá e comprar um estúdio de uma construtora e vai falar assim, agora eu vou mobiliar e vou colocar. Não, você tem um trabalho pós-compra do imóvel. E é exatamente esse o diferencial que a gente acaba entregando. E é exatamente por isso que muitos dos nossos clientes vêm do mercado internacional. Brasileiro que mora fora do país. Fala mais um pouquinho sobre isso. Por quê? Brasileiro que hoje está fora do país, ele está lá trabalhando, ganhando dinheiro, e o dinheiro dele tem um valor muito maior do que o nosso real aqui por conta do câmbio, que muitas vezes é 5, 6 vezes mais. Entendeu? Estou falando de dólar, de euro, de libra, enfim. Sempre vai ser maior do que o nosso dinheiro. E o brasileiro que ele é assistido hoje por nós, ele tem essa alternativa nas mãos de ponta a ponta, como eu falei. E mesmo à distância. Porque outra vantagem, ele não precisa comprovar renda aqui no Brasil. A gente tem mecanismos que ele consegue, de fato, estar dentro da realidade do que as administradoras pedem para que ele consiga ter acesso ao crédito e comprar esse imóvel aqui no Brasil. Entendi. Agora um exemplo, Márcio. O cara é empresário,
tem X valor aplicado em renda fixa, segurança, tem imóveis. Interessa para esse empresário pensar em consórcio? Olha, o empresário que hoje não conhece consórcio é um empresário que não está preocupado com o futuro, porque o consórcio ele é o melhor mecanismo para você realmente construir o seu patrimônio futuro. Tá. Porque é o seguinte, hoje o empresário, ele trabalha, ele tem a empresa, então ele tem a vida útil dele, que ele está atuando, está trabalhando para gerar o caixa, fluxo de caixa da empresa dele. Só que assim, os empresários que hoje pensam, que uma hora eles têm que pensar também que eles vão parar de trabalhar. E se os sócios começarem a enxergar esse mecanismo, eles conseguem dedicar ali 10 mil reais da sua folha de pagamento ali para poder comprar e efetuar o pagamento de consórcio, e eles vão construindo esse patrimônio ao longo do tempo, para quando de fato eles passarem isso para uma outra geração ou venderem uma empresa, eles têm uma renda, entendeu? Entendi. É exatamente isso que a gente fala, e é por isso que a gente trabalha com investidores, que na maioria aí são empresários ou investidores fora do Brasil. Porra, bem legal. Márcio, eu ouvi dizer que tem um aspecto que eu acho muito, muito interessante. O consórcio, o cliente quando faz o consórcio, ele tem o seguro de vida embutido. Eu vou poder, um exemplo, deixar isso, se eu falecer, quer dizer, se eu falecer eu vou, mas quando eu morrer, o consórcio estará quitado ou depende da administradora? Se você adquirir um consórcio hoje de 1 milhão e amanhã você morrer, todas as demais parcelas estão pagas por conta do seguro prestamista que está embutido ali na sua parcela. Por quê? Você não deixa uma dívida para sua família, você deixa um benefício. Você vai deixar um crédito de 1 milhão ali para ela poder usar da forma como achar melhor. Por isso que é importante você educar os seus filhos da melhor forma e ter uma educação financeira para eles usarem esse crédito da melhor forma. E é importante, assim, é um bom negócio para quem fica. Para mim, se eu morrer, não é um bom negócio, mas tá bom, é legal saber. É um seguro também. É uma segurança. Pô, eu já escutei, já presenciei situações onde há um falecimento, a família não consegue pagar o IPTU dos imóveis que a pessoa deixou. Isso acontece, né? Não tem um planejamento. As pessoas familiar. precisam falar de coisas difíceis dentro de casa, familiarmente falando, é difícil. Ok. Só que você precisa ter uma conversa como essa com seus familiares, eu estou falando de pai e mãe, Tá. para que você pense que assim, um dia, de fato, todos nós vamos morrer. E na ordem cronológica da vida, a geração maior, mais Sim, velha, os pais, sim. avós, os pais, tendem a rir Sim. primeiro. A gente, quem sabe disso é só Deus. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa conversa difícil, porque e se acontecer? Como que a gente faz? É. Então, o consórcio, ele tem esse seguro embutido, que é justamente para te beneficiar. Se você paga hoje a sua parcela em dia e morre amanhã, sua família está beneficiada, você não deixou uma dívida para ela. Que legal. Ô, Márcio, quando falam assim, o consórcio é lento, eu não sei quando eu vou ser contemplado, por que eu vou ficar pagando isso? E aí? Lento é você ficar com a bunda sentada na cadeira, sempre achando que o consórcio não é uma boa alternativa e deixar o tempo passar Ok. e não tomar nenhuma atitude. Ok. Entendeu? Tá. Então, as pessoas que falam isso são acomodadas e assim não entendem e não são corujas ao ponto de buscar conhecimento. São pato que não sabe nadar, não sabe cantar, não sabe Quer miar. fazer tudo. Você quer fazer tudo, não sabe nada. Tá. Então, é o que eu falo, o exemplo. Você precisa despertar o seu interesse em buscar conhecimento para ser, de fato, entender se demora ou não. Porque, e não ir na onda de que realmente demora. Você pode acelerar. Tem muitos casos aí que clientes acabam contemplando dentro de um primeiro mês. Mas isso é planejamento. Ok. Entendeu? Ok. Então, assim, se você esperar 20 anos da sua vida achando a mesma coisa, você vai esperar mais 20 e não vai construir seu patrimônio. Quer dizer, passaram 20 anos, é isso. Ô, Márcio, o consórcio ele serve para todo mundo? Essa é uma pergunta. E aí? O consórcio serve para todos. Para quem quer comprar um imóvel, para quem quer reformar, para quem tem um financiamento e quer quitar o seu financiamento, reduzir isso é prazo importante. e Tá. reduzir juros. Você faz você quita junto ao banco com a sua carta de consórcio. Isso também é possível. Além de outros ativos mais que você pode ter, carro, moto, barco, terreno, implemento agrícola muito forte, Tá. entendeu? Então o consórcio, na minha opinião, ele serve para todos e diferentes situações. Uma pergunta, Márcio. Eu fui contemplado, mas por N fatores eu não quero usar essa carta agora. Primeira pergunta, o dinheiro ele fica rendendo e tem uma aplicação? A segunda, eu posso vender?
Aliás, uma terceira, se você lembrar. Pode mandar. Eu posso comprar uma carta contemplada? Fala aí. Bom, vamos lá. Respondendo a sua primeira pergunta, quando você é contemplado e não tem um planejamento para comprar um bem logo de imediato, essa carta fica rendendo ali e você acaba tendo você acaba resgatando essa rentabilidade no encerramento do grupo. Tá? Então essa é a primeira pergunta, a primeira resposta da sua pergunta. Respondendo a sua segunda pergunta em relação a vender, é um mecanismo muito utilizado, ele é regulado pelo Banco Central, você pode fazer isso sem problema nenhum, e eu já comprei e já vendi carta contemplada. Se você é contemplado logo de imediato, é uma excelente alternativa. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se você tem 500 mil reais, é o valor do seu crédito, você é contemplado daqui a 2, 3 anos, você pode vender ele por praticamente 30% do valor de crédito. Estou falando aqui de 125 mil. Um ágio de 30% e aí você tem um ágio enorme com base naquilo que você pagou, mesmo depois de 2, 3 anos, entendeu? Então, quanto mais rápido você for contemplado, a melhor inteligência é você vender esse crédito e ter o seu ágio nas mãos logo de cara. Ou eu posso comprar também. Você pode fazer o contrário, você pode comprar para, de repente, não conseguiu contemplar e precisa, tem muitas alternativas. E assim, uma das coisas que a gente faz também é comprar a carta contemplada dos nossos clientes. Justamente para que assim, a gente possa beneficiar outros clientes que queiram ter o acesso ao crédito de uma forma mais imediata. Né? O cliente que está vendendo, ele lucra. Mas o cliente que está comprando, mesmo com ágio, ele também está lucrando. E você sabe por que ele está lucrando? Não, por quê? Porque quando você compara o ágio, mesmo com o financiamento dos juros, ele é menor do que o que você pagaria de juros. Mesmo assim? Mesmo assim é menor, na maioria das vezes. Claro, isso tem que ser analisado, tem que ser feito algumas contas, mas assim, você está comparando o consórcio novamente com o financiamento que você está fazendo conta com um e com o outro, né? Que são situações completamente diferentes. Muito legal. Ô, Márcio, eu tenho uma curiosidade, rapaz. Eu fiz o consórcio. 15 anos passa rápido para ter um patrimônio. Mas por N razões eu quero liquidar antes. Existe essa possibilidade ou depende da administradora? Como é que funciona isso? Você pode, mas nem sempre é a melhor alternativa. Por quê? Entendeu? Você está pagando ali a taxa de juros, né, todos os meses, para que você realmente tenha o benefício de ser sorteado ou ser contemplado por um sorteio, por uma estratégia de lance fixo ou lance embutido, enfim, para você antecipar o encerramento. Então, assim, se você conseguiu comprar um bem e ter ali o pagamento todos os meses, né, as parcelas, é interessante que você continue pagando as suas parcelas. Porque, na maioria das vezes, quem está pagando é o próprio inquilino do seu imóvel, um exemplo, entendeu? Ou, se você é dono de uma transportadora, você tem um carro que é um ativo pensando em transportadora, não é um ativo pensando para quem quer usar o bem comum para ir para o trabalho e voltar e fazer viagem, enfim. Mas é uma alternativa, você deixar ele realmente sendo pago ao longo do mês, ao longo do período, entendeu? Que legal. Porque o dinheiro no tempo ele tem valor. É verdade. Então você deixa ele trabalhar para você. Quer dizer que nesse exemplo eu pago uma taxa muito menor, taxa de administração muito menor que uma taxa de financiamento bancário e ainda adquiro um bem, no caso da transportadora, que me gera renda. Exato. É isso aí. Nesse exemplo. Perfeito. Ô Márcio, o que tem de informação, de pergunta que eu não tenha colocado aqui que você acha interessante falar para nós aí? Dá um recado para nós que eu não tenho abordado aí. Ô, Dibi, assim, quem não tem, o que eu queria falar é o seguinte, quem não tem a iniciativa de buscar um especialista, a iniciativa que eu quero que a pessoa tenha é que me procure para eu dar a melhor solução e consultoria. Porque não vai doer em nada a pessoa passar a mão no telefone ou agendar uma consultoria para ter o conhecimento que é esse papo que a gente está tendo aqui, entendeu? Então a pessoa que hoje não busca conhecimento, ela está deixando o tempo passar e está deixando de aproveitar o que o mundo, não estou falando somente de alavancagem patrimonial, eu estou falando de várias outras situações que a pessoa tem que ter aguçada, de ter a curiosidade para poder buscar informação. Informação hoje vale dinheiro também, né? Perfeito. Tem custo a sua consultoria, a sua assessoria? Zero. Ou seja, quem me procura hoje não tem compromisso nenhum de comprar comigo, que a gente realmente leva conhecimento, conteúdo, informação, e mesmo se a pessoa não estiver interessada, ela vai buscar uma alternativa. Claro que a melhor alternativa sempre vai ser a minha, dentro do meu ponto de vista e dentro do que eu entrego hoje para os meus clientes, entendeu? Mas a pessoa tem livre acesso e poder fazer o que ela quiser. Mas só agora, me dirigindo ao Danilo, nosso diretor aqui de produção, como o público acha você? Não sei, se você quer fornecer seu WhatsApp, suas mídias, Instagram,
Dá um recado para o nosso público, é para te achar, porque eu gostei da conversa. Já que não custa nada, por que não conversar com o Márcio da Rédia Negócios? Manda aí, Marcelo. Boa, maravilha. Então, se você está querendo buscar alavancar seu patrimônio de uma forma inteligente, fazendo um ciclo onde você tem aqui a minha assessoria 100% gratuita para fazer o levantamento de crédito e encontrar uma alternativa que vai ser a melhor solução dentro do mercado imobiliário para que você consiga colocar esse imóvel em locação por temporada, você pode me procurar, a gente consegue te auxiliar 100% de ponta a ponta e mesmo se não for o momento agora, eu tenho certeza que você vai ter pessoas aí para me indicar e eu vou fazer o meu melhor, o meu trabalho para poder auxiliar isso de ponta a ponta e fazer uma alavancagem patrimonial. Pô, legal, Marcelo. Obrigado, hein? Gostei, viu, Marcelo? Gostei, viu? Boa, Divi.